Gênesis, capítulo 28, nós vamos ler a partir do versículo 18. Gênesis 28, 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Parte considerável daqueles que se afirmam cristãos não conhecem a Deus segundo a exatidão com a qual a Escritura descreve a Deus. Eu vou repetir porque isso aqui é importante. Parte considerável daqueles que se afirmam cristãos não conhecem a Deus segundo a exatidão com a qual a Escritura o descreve. E isso é um contrassenso, não faz sentido isso. Não faz sentido afirmar-se cristão e não conhecer a Deus com a exatidão escriturística, com a exatidão com a qual a Escritura descreve a Deus, exatamente porque uma das implicações da fé cristã é conhecer a Deus. Pelo menos é isso que Jesus afirma lá em João 17. Né? Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A essência da fé cristã é conhecer a Deus. E não meramente conhecer a Deus de forma superficial. Não, conhecer a Deus com a exatidão, ou conforme a exatidão com a qual a Escritura o descreve. E talvez você não acredite em mim. Talvez você pense que não, o João está exagerando. O João está pensando que as pessoas não conhecem a Deus, mas elas conhecem a Deus sim. Eu vou dar para você uma evidência de que aquilo que eu afirmei antes, uma evidência de que parte considerável daqueles que se afirmam cristãos não conhecem a Deus conforme a exatidão escriturística. E essa evidência passa pelas últimas pregações que nós fizemos. Considere as últimas 7 pregações que nós fizemos. Nós gastamos um pouco mais de 12 horas, as últimas 7 pregações levaram 12 horas. Nós gastamos um pouco mais de 12 horas tratando de como você deve orar a Deus para que Ele mude as tuas circunstâncias, isso sem incorrer no pecado da murmuração blasfema. E alguém pode pensar, por que 12 horas para tratar acerca da oração? Oração é algo fácil. Você começa a falar com Deus, você diz aquilo que você quer, e você termina a oração dizendo, em nome de Jesus, amém. Por que 12 horas para tratar da oração? Bom, 12 horas para tratar acerca da oração, nós gastamos essas 12 horas porque, conforme Paulo afirma, nós não sabemos orar como convém. Então, na verdade, a oração não é algo tão simples como simplesmente começar a falar alguma coisa para Deus e terminar essa fala com em nome de Jesus, amém. Não, não é tão simples assim, porque Paulo afirma que nós não sabemos orar como convém. Agora, dessa afirmação de Paulo, que nós não sabemos orar como convém, não se pode concluir ser impossível aprender a orar mais eficazmente.
E, no entanto, não são muitos os cristãos dispostos a ouvir 12 horas de pregação sobre como orar eficazmente. Esses cristãos dirão o seguinte: não, deve haver um método mais fácil e menos trabalhoso de receber as bênçãos de Deus. Deve haver algo mais fácil do que ouvir 12 horas para aprender sobre como eu devo orar. Deve haver uma coisa mais fácil do que isso para ser abençoado por Deus. Sim, responderão muitos pastores e igrejas. Há um método mais simples para ser abençoado por Deus. Faça um propósito com Deus. Faça um voto a Deus. Assim como Jacó fez um voto a Deus em Gênesis 28. Jacó não ficou 12 horas ouvindo uma pregação de 12 horas sobre como orar a Deus, não. Ele simplesmente fez um voto a Deus e ele recebeu de Deus aquilo que ele requereu. A prática de fazer um propósito com Deus ou ainda de fazer votos a Deus pode ser assim resumida. Você requer algo de Deus em troca de um favor prometido a ele. No caso de Jacó aqui, o que ele está requerendo da parte de Deus? Versículo 20. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz retornar à casa de meu pai, é isso que ele está requerendo de Deus. E agora, ele promete fazer favores a Deus, caso Deus lhe dê aquilo que ele requereu. Metade do versículo 21. O Senhor me será por Deus. Essa pedra que tem imposto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, a prática de fazer um propósito com Deus, ou ainda de fazer votos a Deus, pode ser assim resumida. Você requer algo de Deus em troca de um favor prometido a Ele, e quando você recebe aquilo que deseja, você cumpre aquilo que prometeu a Deus. Então, por que gastar 12 horas? Né? Para que ouvir 7 pregações, gastando 12 horas para aprender a orar com mais efetividade, quando você pode simplesmente fazer um voto a Deus? Né? Algo mais simples, mais fácil, menos trabalhoso. Quem assim se aproxima de Deus, como Jacó, aqui nessa passagem, reduz Deus a alguém que opera na base do toma lá da cá. A prática de fazer votos a Deus reduz Deus a isso. Reduz Deus a alguém que opera na base do toma lá da cá. Se o Senhor me der isso, eu faço isso pelo Senhor. É a essência do toma lá da cá, né? Uma mão lava a outra. Ao preparar essa mensagem, eu flertei com a ideia de equivaler o voto a Deus à corrupção política. Né? Porque os políticos corruptos operam na base do toma lá da cá. Tu me dá uma propina e eu te favoreço naquilo que você precisa. Mas eu resolvi mudar de ideia, porque eu pensei, para que tratar de política, né? Para que tratar de corrupção política, né? Então, eu flertei com a ideia, depois mudei. A prática de fazer votos a Deus reduz Deus a isso. Né? Uma vez que você se aproxima de Deus e diz, se o Senhor fizer isto por mim, eu faço aquilo pelo Senhor. Ocorre que a exatidão com a qual a Escritura
revela quem Deus é e como Deus age, condena qualquer interpretação de Deus que reduza Deus a alguém que opera na base do toma lá da cá. A revelação total da Escritura, a revelação completa da palavra de Deus, condena qualquer interpretação de Deus que reduza a Deus a alguém que opera na base do toma lá da cá, que reduz a Deus a um político corrupto. Tu me dá uma propina e eu te faço um favor. E sendo isso verdade, sendo que a Escritura completa, total, a revelação completa da Escritura condena qualquer interpretação de Deus nesse sentido, as igrejas, os pastores e os cristãos que aderem à prática de fazer votos a Deus não conhecem segundo a exatidão com a qual a Escritura o descreve. E por essa razão, então, assim como há algumas semanas nós refutamos a prática da quebra de maldições hereditárias, nessa pregação nós refutaremos a prática de fazer votos a Deus. Há, no entanto, uma dificuldade considerável nessa empreitada, porque o texto que nós lemos claramente mostra alguém fazendo um voto a Deus, né? Nós não encontramos nenhum personagem bíblico, por exemplo, quebrando maldições hereditárias. Nós não encontramos nenhum personagem bíblico quebrando maldições hereditárias e nós não encontramos nenhum mandamento bíblico ordenando que maldições hereditárias ou qualquer outro tipo de maldição seja quebrada. Então, diferente da quebra de maldições hereditárias, a prática de fazer votos a Deus tem precedente escriturístico, nós acabamos de ler aqui, Gênesis 28. E essa prática, inclusive, ela é regulada pela lei de Deus. Nós temos mandamentos da parte de Deus dizendo se alguém fizer um voto, essa pessoa deve cumprir um voto. E se uma mulher fizer um voto, ela for solteira, ela morar com seu pai ainda, se o pai dela ouvir o voto que ela fez a Deus e o pai dela não comentar nada, o voto dela é obrigatório. Mas se o pai dela ouvir o voto e dizer não, ela está desobrigada do voto. Se uma mulher casada fizer um voto e o marido dela ouvir o voto que ela fizer e ele não levantar nenhuma objeção, ela está obrigada a cumprir o voto. Mas se o marido objetar ao voto feito, o voto é inválido. Então nós temos pessoas fazendo votos a Deus e nós temos mandamentos regulando a prática de fazer votos a Deus. Essa é a dificuldade que se apresenta a alguém que quer refutar essa prática. Surge a questão, então, como refutar uma prática com precedente escriturístico e que é regulada pela própria Escritura? Uma questão ainda mais importante é: por que fazer isso? Se nós temos pessoas fazendo votos a Deus, se nós temos mandamentos da parte de Deus regulando a prática de fazer votos a Deus, por que refutar essa prática? Por que refutar uma prática com precedente escriturístico e que é regulada pela própria Escritura? A única justificativa para esse empreendimento é a certeza de que a prática de fazer votos a Deus foi descontinuada pelo conhecimento mais exato que temos de Deus, proporcionado a nós pela Escritura. E ao longo dessa pregação, na verdade serão duas pregações, eu dividi o conteúdo preparado em duas pregações, porque senão ficaria muito extenso. Ao longo dessa pregação, nós demonstraremos exatamente isso a partir da palavra de Deus. A prática de fazer votos a Deus foi descontinuada pelo conhecimento mais exato que a Escritura nos proporciona acerca de quem Deus é e de como Ele age. Para que você então adquira um conhecimento mais exato de Deus,
e entenda, porque esse conhecimento mais exato necessariamente causa ou determina a descontinuação da prática de fazer votos a Deus, é necessário que você ouça com bastante atenção essa mensagem. Você quer ser abençoado por Deus? Se você quer ser abençoado por Deus, não faça votos a Deus. Não despreze o conhecimento mais exato que a Escritura te proporciona acerca de como Deus é e como Ele age para com seus filhos. Não, se você quer ser abençoado por Deus, simplesmente ore a Ele, assim como um filho pede pão ao seu pai. Em Gênesis 28, versos 18 até o 22, especificamente no versículo 20, nós encontramos a primeira ocorrência no texto bíblico, tanto do verbo hebraico nadar, quanto do substantivo cognato neder. Nadar significa fazer um voto, ou simplesmente votar. Não esse voto que nós teremos no final do ano, né? Nós vamos votar para prefeitos e vereadores. Não, votar no sentido do voto aqui que Jacó fez, tá? Então, nadar significa simplesmente fazer um voto ou votar, e o substantivo neder significa voto. De modo que uma tradução mais literal do versículo 20 seria: Jacó votou um voto. Nós não falamos isso em português porque fica muito redundante, né? Se Jacó votou, obviamente ele votou um voto, né? Então, todas as traduções vão colocar como Jacó fez um voto. Uma tradução mais literal seria: Jacó votou um voto. A segunda ocorrência do verbo nadar e do substantivo neder, ou neder, encontra-se em Gênesis 31. A gente pode virar algumas páginas aqui. Gênesis 31, versículo 13. Isso aqui é Deus falando com Jacó, tá? Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto, onde me votaste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Outras ocorrências do verbo, desse verbo, né, junto ao seu substantivo cognato, incluem Números 30, a gente não precisa abrir. Números 30 é aquela passagem, todo o capítulo trata sobre votos a Deus. Todo o capítulo 30 de Números está regulando a prática de fazer votos a Deus. E também Deuteronômio 23, 21, até o 23, vocês não precisam abrir lá, mais tarde a gente vai até lá, onde nós lemos o seguinte: se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferiram com seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Isso é Deuteronômio 23, 21 a 23. Gênesis 31, aqui o verso que nós acabamos de ler, Gênesis 31, 13, claramente demonstra que Deus aceitou o voto de Jacó. Se Deus não tivesse aceitado o voto de Jacó, Deus nem mencionaria. E sendo que Deus claramente aceitou o voto de Jacó, e sendo que o próprio Deus, mediante Moisés, regula a prática de fazer votos, por que uma pregação como essa? É necessário objetar a continuidade dessa prática, porque conforme nós afirmamos antes e vamos demonstrar a partir de agora, o conhecimento mais exato que temos de Deus necessariamente determina a descontinuidade dessa prática. E como comprovar isso? Quando nós estudamos a Escritura,
nós devemos sempre considerar a progressão da revelação escriturística. Nós sabemos que a palavra de Deus não foi revelada toda de uma única vez. Né? A Bíblia não caiu do céu. Deus não fez um livro descer do céu todo pronto. A Escritura, ela foi... A revelação escriturística, ela veio progressivamente ao longo da história. E isso deve ser considerado quando nós estudamos a Escritura. O conhecimento, ou melhor, a revelação posterior, complementa a revelação anterior. Deixando essa revelação, deixando esse conhecimento de Deus mais exato, conhecimento que nós temos de Deus, né? Deixando esse conhecimento que nós temos de Deus mais exato. Qual era o conhecimento que Abraão, Isaque e Jacó tinham de Deus nas suas peregrinações? O que eles conheciam da parte de Deus? O conhecimento que eles tinham de Deus se limitava ao que o próprio Deus revelou a eles, que são aqueles trechos de Gênesis nos quais o próprio Deus diretamente se dirige a eles. Abraão só conhecia de Deus aquilo que o próprio Deus disse a Abraão. Isaque só conhecia Deus, só tinha um conhecimento de Deus referente àquilo que o próprio Deus disse a Isaque. E Jacó também. Isso quer dizer o seguinte: Abraão, Isaque e Jacó não conheciam a Deus conforme o próprio Deus posteriormente se revelaria a Isaías ou a Jeremias. Como eles poderiam conhecer a Deus conforme Deus se revelaria mais tarde a Isaías e Jeremias, se Isaías e Jeremias vivem muitos anos, séculos depois de Abraão, Isaque e Jacó? A partir dessa constatação, nós podemos concluir o seguinte: os personagens bíblicos posteriores, por viverem num período em que a revelação escriturística já tinha progredido mais, necessariamente conheciam a Deus com mais exatidão do que os personagens bíblicos anteriores, que viveram num período em que a revelação escriturística ainda não havia avançado tanto. Ou seja, Isaías e Jeremias, apenas para citar esses dois, Isaías e Jeremias tinham necessariamente um conhecimento mais exato de Deus do que o conhecimento que tinham Abraão, Isaque e Jacó. Quando nós consideramos, então, a progressão da revelação escriturística, é necessário notar que à medida em que a revelação acerca de Deus alcança uma exatidão maior, a prática de fazer votos a Deus vai perdendo importância, vai perdendo espaço, até chegarmos ao Novo Testamento, no qual essa prática é citada passageira e nebulosamente apenas 2 vezes, em Atos. E nós ofereceremos comentários e explicações para essas 2 menções que Lucas faz em Atos na próxima mensagem. Não hoje, mas na próxima mensagem. Para os propósitos dessa pregação, tenha em mente o seguinte: à medida em que a revelação escriturística progride, alcançando uma exatidão maior, a prática de fazer votos a Deus vai perdendo importância e espaço. Na verdade, Abraão, Isaque e Jacó, eles não tinham nem mesmo revelação escriturística, eles não tinham nenhuma escritura na qual eles poderiam, deixa eu folhear aqui a minha Bíblia para descobrir o que Deus fala acerca disso. Não, eles não tinham nada disso. Eles só tinham aquilo que Deus
falou para eles, que vai ser registrado séculos mais tarde por Moisés. Né? Porque Moisés vive mais ou menos 400 anos depois de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos continuar considerando aqui as implicações da progressão da revelação escriturística para um conhecimento mais exato acerca de Deus. Na última pregação que nós fizemos, de passagem, nós afirmamos que Jesus exerce 3 ofícios. Ele é o profeta por excelência, ele é o sacerdote por excelência e ele é o rei por excelência. Na última pregação nós citamos de passagem Jesus como sacerdote. Né? Nós afirmamos que Jesus como sacerdote, quando ele oferece as suas intercessões a Deus, ele argumenta como um advogado. Né? Hoje nós queremos tratar de passagem acerca de Jesus como profeta. Qual é o ofício do profeta? O ofício do profeta é dar ao povo de Deus um conhecimento mais exato acerca de quem Deus é e de como Deus age. Muitas vezes nós pensamos que o ofício do profeta é simplesmente falar de algo que vai acontecer no futuro. Na verdade, o profeta, o ofício do profeta, essa questão de prever o que vai acontecer no futuro, na verdade é uma tarefa menor da profecia bíblica. Quando eu falo de profecia bíblica, eu estou me referindo a todos os escritos dos profetas do Antigo Testamento. A maioria dos escritos dos profetas do Antigo Testamento não está lidando com aquilo que vai acontecer no futuro. A maioria dos escritos, a quase totalidade dos escritos dos profetas do Antigo Testamento está lidando com dar ao povo de Deus um conhecimento mais exato de quem Deus é e de como Deus age. Então, por ser o profeta por excelência, Jesus trouxe a revelação final acerca de quem Deus é e de como Deus age. Eu vou pedir que vocês abram comigo em João, tá? João capítulo 1. Por ser Jesus o profeta por excelência, ou seja, o maior profeta da parte de Deus, Jesus trouxe a revelação final acerca de Deus, acerca de quem ele é e de como ele age. João capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. E todos nós recebemos também da sua plenitude, aqui João está falando acerca do Logos encarnado, né, do verbo que se fez carne, de Jesus, e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito está no seio do Pai, esse o revelou. O que João está dizendo aqui é o seguinte: ninguém ao longo da história da revelação escriturística, ninguém chegou a ver a Deus, ninguém divisou a Deus com seus próprios olhos. Ninguém sabe descrever a Deus por ter visto a Deus. Moisés viu a Deus, mas Moisés viu a Deus pelas costas, por assim dizer. Ninguém viu a Deus. Ninguém pode descrever quem Deus é e como ele age, porque ninguém viu a Deus, ninguém divisou a Deus com seus próprios olhos. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, o Filho unigênito que tem essa comunhão íntima com o Pai, esse sim revelou quem Deus é e como ele age. Da mesma forma, a gente pode ir para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus, olha só como o escritor de Hebreus aqui
compara e contrasta Jesus, o Filho, com os profetas, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu quero ressaltar aqui duas coisas. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, a nós Deus nos falou pelo Filho. A revelação escriturística está avançando de profetas, que são meros homens, para aquele profeta por excelência, que é homem, mas não é meramente um homem. Ele é o próprio Filho de Deus. Ele é o próprio Filho de Deus. Segundo o versículo 3, ele é o resplendor da sua glória. Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, Jesus, por ser o Filho de Deus, por ser o resplendor da glória de Deus, por ser a expressa imagem da sua pessoa, Jesus é aquele que traz a revelação final de quem Deus é e de como ele age. Então, se nós queremos entender quem Deus é e como ele age, nós não podemos ignorar o que Jesus tem a dizer acerca de Deus. E não apenas Jesus, nós não devemos ignorar o que Jesus e os apóstolos têm a dizer acerca de Deus. Porque os apóstolos, eles estão trazendo uma revelação que, na verdade, complementa aquilo que Jesus ensina, né? No final do Evangelho de João, Jesus diz, olha, eu tinha muitas coisas para ensinar para vocês ainda, mas vocês ainda não estão preparados para receber o que eu tinha para dizer para vocês. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vai revelar isso que eu tinha para dizer para vocês, mas não vou dizer. Ele vai revelar para vocês, e a consequência dessa revelação do Espírito Santo, o que é? São as epístolas, né? São os escritos de Paulo, de Tiago, de Pedro, de João. Então, se nós queremos entender quem Deus é e como Deus age, nós não podemos ignorar o que Jesus e os seus apóstolos têm a nos dizer acerca de Deus. Por que nós não podemos ignorar isso? Nós não podemos ignorar porque Jesus é a revelação final de Deus. Uma vez que é a partir de Jesus e dos seus apóstolos que nós podemos ter um conhecimento mais exato possível de quem Deus é e de como ele age. Ou seja, nós que temos acesso às palavras de Jesus registradas nos evangelhos e aos escritos dos apóstolos, nós temos um conhecimento mais exato de Deus, acerca de Deus. Nós que temos acesso à Escritura total, na sua forma completa, nós conhecemos a Deus com mais exatidão do que Abraão, Isaque, Jacó, Isaías, Jeremias e quaisquer outros personagens do Antigo Testamento. Nós conhecemos a Deus com mais exatidão do que eles. Porque eles viveram antes de Jesus. Eles conheciam a Deus, mas o conhecimento que eles tinham de Deus não é tão exato quanto o conhecimento que nós temos de Deus, porque nós vivemos depois de Jesus. Nós temos acesso às palavras de Jesus, os evangelhos, que eles não tinham acesso. Nós temos acesso aos escritos dos apóstolos, que eles não tinham acesso. É isso que nós não podemos ignorar quando nós estudamos a Escritura. A progressão da revelação de Deus.
Não é interessante ou minimamente curioso que nem Jesus, nem os apóstolos mencionam a possibilidade de um cristão fazer votos a Deus? Eu acho isso interessante. Porque em várias oportunidades, tanto Jesus quanto os apóstolos, eles trataram de como os cristãos devem buscar as bênçãos da parte de Deus. Tanto Jesus quanto os apóstolos, em várias oportunidades, eles tratam desse tema. Como uma pessoa deve se aproximar de Deus para ser abençoada por Deus, para receber bênçãos da parte de Deus. E em nenhuma dessas oportunidades, eles apresentaram a possibilidade de um cristão fazer um voto a Deus. Em vez de votos a Deus, em vez de propósitos com Deus, Jesus e os apóstolos sempre citam um outro expediente para buscar as bênçãos. Qual é esse expediente que eles citam? A oração. Jesus e os apóstolos sempre apontam a oração como meio adequado para buscar de Deus as suas bênçãos, e jamais o fazer votos a Deus. Eu acho isso interessante. E qual é a razão para isso? Qual será o motivo para isso? Qual é a razão para que nem Jesus, nem os apóstolos apresentarem o fazer votos a Deus como meio adequado de buscar as bênçãos de Deus? Por que eles sempre apresentam a oração como meio adequado para buscar as bênçãos de Deus? A resposta a essa questão é a seguinte: ao trazer a revelação final e mais exata acerca de Deus, Jesus demonstrou que Deus é o Pai daqueles que nele creem. Deus não é tratado como Pai no Antigo Testamento. Até aparece referências a Deus como Pai, mas Deus aparece como Pai de forma rápida e apenas com relação a um povo, né? Quando Deus diz, através de Moisés para Faraó, deixa ir o meu povo, Deus deixa ir o meu filho, né? O meu povo, o meu filho. Ali Deus está se apresentando como o pai da nação de Israel. Mas isso é raríssimo no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, nenhum santo do Antigo Testamento se atreveria a chamar Deus de Pai nesse sentido individual. Deus é o meu Pai. Não, o máximo que eles fariam, eles diriam que Deus é o Pai da nação eleita, da nação escolhida, de Israel. Mas jamais eles chamariam Deus de meu Pai. Então essa teologia de Deus como Pai é algo escasso no Antigo Testamento. E, no entanto, quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus, a todo momento, ele se refere a Deus como Pai, o seu Pai, mas ao mesmo tempo Jesus apresenta a Deus como Pai de todos aqueles que nele creem. Então, por que os apóstolos não apresentam a prática de fazer votos a Deus como meio adequado para buscar as bênçãos de Deus? Por que eles apresentam a oração? Eles apresentam a oração exatamente porque, ao trazer a revelação final e mais exata acerca de Deus, Jesus demonstrou que Deus é o Pai daqueles que nele creem. Ou seja, a nós, a quem foi dada a revelação escriturística completa, Deus se apresenta não como alguém que opera na base do toma lá da cá.
A nós, a quem foi dada a revelação escriturística completa, Deus se apresenta como o Pai de todos aqueles que creem no seu Filho Jesus. Então não é uma falta para Jacó e outros personagens bíblicos do Antigo Testamento enxergarem em Deus alguém que opera na base do toma lá da cá. Não é uma falta eles terem agido assim para com Deus, não é uma falta eles terem enxergado em Deus alguém que opera na base do toma lá da cá, porque esses personagens bíblicos não tinham acesso a uma revelação mais exata de quem Deus é e de como ele age. E note que eles tinham uma revelação menos exata, né? Note que uma revelação menos exata jamais implica a falsidade da revelação, né? Uma revelação menos exata de Deus continua sendo uma revelação verdadeira de Deus, mas é uma revelação verdadeira que permanece incompleta. Por essa razão, não é uma falta para Jacó e outros personagens bíblicos do Antigo Testamento verem em Deus alguém que opera na base do toma lá da cá. Mas se nós enxergarmos a Deus dessa forma, existe falta em nós. Existe pecado em nós. Por quê? Porque nós conhecemos a Deus de forma melhor do que Abraão, Isaac e Jacó. Eles não sabiam que Deus era o pai deles. Mas nós sabemos que Deus é o nosso pai. Será uma falta porque nos foi dada uma revelação mais exata de quem Deus é e de como ele age. Nos foi dado o conhecimento de que Deus é o nosso pai e que, como o pai de todos aqueles que creem em Jesus, ele se agrada em ouvir e responder às orações dos seus filhos. Mas antes de nós avançarmos para tratarmos da oração, é necessário demonstrar como a prática de fazer votos a Deus o reduz a alguém que opera na base do toma lá da cá. E é necessário nós demonstrarmos que, ao reduzir Deus a isso, nós também estamos diminuindo a sua graça. Então vamos voltar para Gênesis 28 e vamos analisar de uma forma um pouquinho mais completa o voto de Jacó aqui. Gênesis capítulo 28, eu estou demorando demais para abrir aqui. Gênesis 28, versículos 18 até o 22. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Conforme nós afirmamos na introdução, o voto é composto daquilo que o votante requer de Deus e da promessa que o votante se obriga para com Deus, caso Deus lhe conceda o seu desejo. No seu voto, Jacó fez 3 requerimentos a Deus: que Deus estivesse com ele e o protegesse na sua jornada, que Deus lhe desse alimento e vestuário, e que Deus lhe permitisse voltar para a casa de seu pai Isaque. Caso Deus lhe concedesse esses 3 requerimentos, Jacó se obrigaria a ter a Yahvé, ter o Deus da aliança como seu Deus. Jacó se obrigaria a ter aquela localidade como a casa de Deus. E Jacó se obrigaria a dar a Deus o dízimo, de tudo quanto Deus lhe desse. Jacó não se aproxima de Deus como um filho se aproxima de seu pai, né? Jacó se aproxima de Deus como alguém que opera na base do tomar lá da cá.
Jacó diz a Deus: se o Senhor fizer isso por mim, eu farei aquilo para o Senhor. E é importante notar também que o voto que Jacó faz a Deus é completamente desnecessário. Por que o voto de Jacó é desnecessário? Porque Deus já tinha prometido a Jacó muito mais do que Jacó está requerendo de Deus aqui. Deus já tinha prometido a Jacó coisas maiores do que Jacó está pedindo a Deus no voto. O que pode ser verificado se nós voltarmos um pouquinho no texto bíblico. Jacó enganou seu pai Isaque, ele logrou a bênção de seu irmão Esaú, e por isso ele fugiu de Canaã para ir até a casa do seu tio Labão, em Padã-Arã. No caminho para Padã-Arã, Jacó chegou a uma cidade chamada Luz, e lá ele pernoitou, fazendo de uma das pedras o seu travesseiro. E quando Jacó dormiu, ele teve um sonho. Então, Gênesis 28, 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, eu vou fazer tu tornar a casa do teu pai, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E então ele faz o voto. Ele faz um voto desnecessário. Porque Deus já havia prometido muito mais. Deus já havia graciosamente prometido abençoar Jacó, reafirmando a Jacó a mesma aliança que ele havia anteriormente estabelecida com Abraão e Isaque. Tudo que Jacó precisava fazer para receber o cumprimento da promessa de Deus era crer em Deus e obedecer a Deus, uma vez que a fé verdadeira é aquela fé que obedece. É um voto desnecessário. É possível também perceber como o voto de Jacó diminui a graça de Deus. O voto de Jacó diminui a graça de Deus, reduzindo Deus a alguém que opera na base do tomar da cá. Porque foi pela graça de Deus que Deus elegeu a Jacó e não Esaú. Esaú deveria ser o herdeiro da aliança, porque Esaú era o primogênito. Mas Deus reverteu isso e elegeu Jacó para ser o herdeiro da aliança. Não porque Jacó era melhor do que Esaú. Se a gente pensar bem, Jacó era pior do que Esaú. Porque para todos os defeitos de Esaú, Esaú jamais enganou seu pai. Esaú jamais mentiu para o seu pai. Esaú jamais desonrou o seu pai mentindo e enganando. Jacó sim. Jacó não tinha muito temor para com seu pai. Se ele tivesse que mentir, se ele tivesse que enganar, ele mentia e enganava mesmo, ele não estava nem aí. O negócio era ele sair no lucro. Então Deus elege a Jacó, não porque Jacó
é melhor do que Esaú? Deus elege a Jacó, talvez exatamente porque Jacó fosse pior do que Esaú. Conforme séculos mais tarde, Paulo irá escrever aos Coríntios, né? Irmãos, percebam que Deus não escolheu aqueles que são melhores, aqueles que são os grandes. Deus escolheu os piores, os pequenos, os loucos, as coisas loucas deste mundo, né? Então, foi pela graça de Deus que Deus elegeu Jacó e Esaú, não Esaú para ser o herdeiro da aliança e o patriarca do povo da aliança. E foi pela sua graça que Deus prometeu a Jacó todas essas coisas, e seria pela graça de Deus que Deus cumpriria todas essas coisas a Jacó e a sua descendência. Quando Jacó faz um voto a Deus, Jacó diminui a graça de Deus. Jacó trata a graça de Deus não como graça, mas como a recompensa que será dada a ele pelos favores que ele prometeu fazer a Deus. Sem o voto de Jacó, Deus seria o único a ser glorificado quando ele cumprisse graciosamente em Jacó e na sua descendência tudo o que por aliança foi prometido a ele. Agora, com o voto de Jacó, Deus foi reduzido aos olhos do patriarca a alguém que opera na base do toma lá da cá, diminuindo a graça de Deus. O voto de Jacó é desnecessário e diminui a graça de Deus. Mas sendo o voto de Jacó desnecessário, por que anos mais tarde Deus cobra de Jacó o cumprimento desse voto? Como nós vimos antes, né? Em Gênesis 31. Quando Deus ordena que Jacó volte para sua terra, Deus diz, olha, tu fez um voto a mim, né? Está na hora de cumprir esse voto. Se o voto foi desnecessário, por que anos mais tarde Deus cobra de Jacó o cumprimento desse voto? Deus cobra porque quando alguém promete algo a Deus, é melhor essa pessoa cumprir aquilo que ela prometeu. Ainda que o voto tenha sido desnecessário, ela fez uma promessa e Deus vai requerer o cumprimento daquela promessa. Mesmo que o voto diminua a graça de Deus, se a pessoa prometeu algo a Deus, Deus vai requerer o cumprimento. Tá bom, mas por que existe na lei de Deus mandamentos que regulam a prática de fazer votos a Deus, se essa prática é realmente desnecessária? Por que há mandamentos que regulam a prática de fazer votos a Deus, se essa prática realmente é desnecessária? Eu peço que vocês abram comigo em Deuteronômio, capítulo 21. Deuteronômio 21, daqui a pouquinho eu digo o versículo. Por que há na lei de Deus mandamentos que regulam a prática de fazer votos a Deus, se essa prática é realmente desnecessária? Regular aqui é a palavra-chave. Regular é a palavra-chave. O ato de fazer a regulação é o termo-chave, a expressão-chave, uma vez que existem pelo menos dois tipos de mandamentos na lei de Deus. Existem pelo menos dois tipos de mandamentos na lei de Deus. Existem os mandamentos que ordenam ou proíbem um comportamento ou prática, e existem aqueles mandamentos que regulam um comportamento ou prática. Os mandamentos que regulam uma prática ou comportamento, eles não estão necessariamente ordenando nem corroborando aquele comportamento ou prática. E para entender isso é necessário nós lermos Deuteronômio 21, a partir do versículo 15. Quando um homem tiver duas mulheres... mas eu pensei que Deus só aprova o casamento de um homem com duas mulheres. Por que Deus está falando aqui de um homem ter casado com duas mulheres?
Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito? Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Esse texto aqui, esse mandamento bíblico, sempre me causou espanto. Desde que eu comecei a ler a Bíblia, quando eu chegava aqui, eu pensava, eu não gosto desse texto. Eu não gosto desse texto, eu não gosto desses versículos. Me causava espanto, porque eu pensava da seguinte maneira: por que Deus faria provisão na sua lei para um homem casado com duas mulheres, quando a mesma lei de Deus proíbe qualquer tipo de poligamia? Né? Qualquer tipo de casamento em que há mais de um homem e mais de uma mulher. Deus proíbe isso. É um homem e uma mulher. Não, Deus não ordena casamentos bigâmicos ou poligâmicos. Deus condena como pecado esse tipo de casamento. Então pensava, por que Deus faria provisão na sua lei para um homem casado com duas mulheres, quando a mesma lei de Deus proíbe qualquer tipo de poligamia? A mim me parecia que se Deus usasse um dos mandamentos da sua lei para regular um casamento poligâmico, Deus estaria necessariamente ou ordenando, ou pelo menos corroborando a existência de um casamento entre um homem e duas mulheres. E demorou para eu perceber o óbvio. Demorou para eu perceber que quando Deus regula uma prática ou comportamento, ele não está necessariamente nem ordenando e nem corroborando tal prática ou comportamento. A lei de Deus é clara ao ordenar que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Deus, no entanto, sabia que o pecado e a maldade levaria as pessoas a desobedecer o mandamento do casamento monogâmico. Deus sabia que o pecado levaria homens a se casar com mais de uma mulher. Este é o caso, por exemplo, da família de Samuel. O pai de Samuel, Elcana, pecou contra Deus ao casar com duas mulheres. Ele pecou contra Deus ao casar com duas mulheres, Penina e Ana. Mas qual deveria ser o procedimento agora que o mandamento de Deus já foi desobedecido e o mal já foi feito? Qual deve ser o procedimento agora que o mandamento de Deus já foi desobedecido e o mal já foi feito? Tá bom, Deus ordena que o homem se case apenas com uma mulher, mas nós temos homens aqui que se casaram com mais de uma mulher. O que deve ser feito agora? Caso Deus não regulasse situações como essa por meio da sua lei, sabe o que iria acontecer? Haveria o caos social em Israel. Porque muitos homens, quando eles percebessem, bah, eu pequei contra Deus. Eu não devia ter casado com duas mulheres. Eu devia ter casado com uma mulher apenas. Qual dessas duas mulheres aqui eu amo mais? Eu amo mais aquela. Tá bom, então essa aqui vai embora. Haveria o caos social, né? Porque agora nós teríamos mulheres com filhos sendo abandonadas em Israel. E na época lá não havia previdência social.
E nenhum outro homem iria querer se casar com aquela mulher, porque qual é o homem que quer assumir o filho de outro homem? Caso Deus não regulasse situações como essa por meio da sua lei, certamente muitos homens em Israel abandonariam as suas mulheres e filhos, criando um caos social na nação. Para Deus, dois erros jamais equivalem a um acerto. Se comete um erro aqui, você não vai consertar esse erro cometendo um segundo erro. Dois erros jamais equivalem a um acerto. Então, para evitar que um erro levasse a outro, Deus usa a sua lei para regular essas circunstâncias indesejáveis que resultaram de desobediências anteriores à sua lei. Nesse exemplo citado aqui em Deuteronômio 21, 15 a 17, Deus ordena que o direito de primogenitura sempre vai pertencer ao primeiro filho, mesmo que este filho não seja o filho da mulher mais amada pelo homem. Então, tomando este mandamento como paradigma, nós podemos concluir o seguinte: a existência de mandamentos como este, que regulam uma prática, não estão necessariamente ordenando nem corroborando essa prática. Ou seja, ninguém poderia chegar aqui em Deuteronômio 21 e dizer: bom, se Deus já fez provisão ou previsão para uma situação dessas, então eu vou casar com duas mulheres. Não, ninguém poderia fazer isso. Ninguém poderia usar esse mandamento como desculpa para casar com duas mulheres. A existência de mandamentos que regulam uma prática não estão necessariamente nem ordenando nem corroborando aquela prática. Deste modo, quando a lei de Deus regula a prática de fazer votos a Deus, a lei de Deus não está nem ordenando, nem corroborando o fazer votos a Deus. E a gente pode ver isso em Deuteronômio 23, versículos 21 até o 23. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca. Deus tolera a prática de fazer votos a Ele. Deus jamais ordena. Deus tolera a prática de fazer os votos a Ele, exatamente porque fazer votos a Deus é algo desnecessário. Ou seja, se você não fizer voto algum a Deus, você não está pecando. Perceba que o mesmo não pode ser dito acerca de outras coisas, né? O mesmo não pode ser dito acerca da oração, do estudo da Escritura, do dízimo e de muitas outras coisas, né? A Escritura jamais diria: se você quiser, você pode orar a Deus. Mas se você não quiser orar a Deus, tudo bem. Você não está pecando se não orar a Deus, né? A palavra de Deus jamais diria: se você quiser, você pode estudar a Escritura. Mas se tu não tiver vontade de estudar a Escritura, tudo bem. Você não estará pecando ao não estudar a Escritura. A palavra de Deus também jamais diria: se você quiser, você pode dar o dízimo, mas se você não tiver vontade, não precisa dar o dízimo. Você não estará pecando ao não dar o dízimo. O que está aqui em Deuteronômio 23, Deus só fala com relação aos votos. Se tu se abster de pecar, de votar, não há pecado em ti. Por quê? Porque o voto não é obrigatório. De fato, como nós demonstramos antes lá em Gênesis 28, o voto é desnecessário. O que você poderia pedir de Deus que Deus já não promete na sua palavra? Eu quero que Deus me sustente agora com essas enchentes, né? O Rio Grande do Sul vai passar por uma situação gravíssima, né? Porque pensa em todos os empregos que serão perdidos, né?
O cara tinha um negócio, tinha alguma coisa, mas o cara perdeu tudo que ele tinha, né? Quem ele empregava vai ficar sem emprego. Né? Então, eu vou fazer um voto para que Deus me sustente nessa crise na qual nós viveremos agora. Tá bom, mas Deus já prometeu que sustenta os seus filhos, né? Para aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, Deus já promete sustento. O que você poderia pedir a Deus através de um voto que Deus já não prometeu na sua palavra a você? Nós vamos tratar disso de forma mais extensa na próxima pregação. Então, de novo aqui. Se você não fizer voto algum a Deus, não há pecado em você. Mas o mesmo jamais seria dito acerca da oração, do estudo da Escritura ou do dízimo. Por quê? Que jamais seria dito acerca dessas coisas? Porque a oração, o estudo da Escritura e o dízimo, apenas para citar esses três aqui, são mandamentos que devem ser obedecidos, sempre e necessariamente. Mas Deuteronômio 23, 21 a 23, deixa claro que ninguém é obrigado por Deus a fazer votos a Ele. Deste modo, quando a lei de Deus, em Números 30, e aqui em Deuteronômio 23, regula a prática de fazer votos a Deus, a lei de Deus não está nem ordenando e nem corroborando a prática de fazer votos a Deus. Qual é a razão para Deus requerer do seu povo a oração, mas não os votos? Por que Deus requer a oração? Por que se alguém que se afirma crente, se alguém que se afirma cristão, pecará se recusa a orar a Deus? Mas a mesma palavra de Deus não condena ninguém que não faz votos a Deus. Por que Deus requer a oração, mas não requer que o seu povo lhe faça votos? A razão é a seguinte: Deus tolerou a prática de fazer votos a Ele, enquanto a sua revelação não tivesse avançado o suficiente para proporcionar um conhecimento mais exato de quem Ele é e de como Ele age. E foi até Jesus. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu sei que vocês não me conhecem suficientemente bem, então eu vou tolerar essa prática aqui. E é interessante notar que Jacó faz o seu voto sem qualquer mandamento, né? Não existe nenhum mandamento anterior tratando de votos. Jacó simplesmente faz um voto a Deus. Eu não estudei isso o suficiente, então eu não posso afirmar com certeza. Mas é possível que Jacó esteja fazendo votos a Deus, porque essa era a forma como o paganismo da época se relacionava com os seus deuses. De novo, eu não tenho comprovação para isso, tá? Eu estou simplesmente afirmando sem ter comprovação. É possível que quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, é possível que aqueles povos lá se relacionassem assim com os seus deuses. Eles faziam votos a esses deuses. Então Jacó está fazendo aquilo que os seus antepassados faziam. Se essa minha interpretação está correta. Né? Porque Jacó faz votos a Deus sem qualquer conceito de voto aparecer antes na Escritura. Então, a razão para Deus requerer a oração, mas jamais os votos, é a seguinte: Deus tolerou a prática de fazer votos a Ele, enquanto a sua revelação não tivesse avançado o suficiente para proporcionar um conhecimento mais exato de quem Ele é e de como Ele age. Os personagens bíblicos do Antigo Testamento que fizeram votos a Deus não cometeram nenhuma falta, porque eles não tinham conhecimento mais exato de Deus que nos foi revelado por Jesus.
Ao trazer a revelação final e mais exata acerca de Deus, Jesus demonstrou que Deus é o Pai daqueles que nele creem. Ou seja, a nós foi dada a revelação escriturística completa. E por essa revelação escriturística completa, nós sabemos que Deus se apresenta não como alguém que opera na base do toma lá da cá. A nós, Deus se apresenta como o nosso Pai, se é que de fato nós cremos em Jesus. Então vou repetir de novo. Não é uma falta para Jacó ter feito um voto a Deus. Porque o que ele sabia de Deus? Pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas ele sabia de Deus. Então não é uma falta para ele fazer votos a Deus. Não é uma falta para outros personagens bíblicos do Antigo Testamento fazerem votos a Deus. Mas será uma falta para nós. Porque nós sabemos mais acerca de Deus. Nós conhecemos a Deus com mais exatidão. Nós sabemos que Deus não opera na base do tomar da cá. Nós sabemos com mais exatidão quem Deus é e como Ele age. Nós sabemos que Deus é o nosso Pai. Nós sabemos que, como Pai de todos aqueles que creem em Jesus, Deus se agrada em ouvir e responder à oração dos seus filhos. Ao se aproximar de Deus, para receber dele alguma bênção, não ignore o que Jesus te ensina, por exemplo, em Mateus 7. Podemos abrir em Mateus 7, versículos 7 até o 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Ao se aproximar de Deus para receber dele alguma bênção, não ignore que Jesus ensina que você deve orar, na verdade, não apenas ensina, né? Jesus ordena que você deve orar a Deus assim como um filho pede pão ao seu pai. Não é na base do toma lá da cá. Pai, se o Senhor fizer isso por mim, eu faço isso para o Senhor. Não, é pai, eu estou com fome, eu preciso de pão. Apenas alguém muito mau diz para o seu filho, não, eu só vou te dar comida se tu fizer isso aqui primeiro. Existem pais que são presos, né, porque que se recusam a dar alimento para os seus filhos por alguma desobediência. Os pais devem disciplinar os seus filhos, mas a disciplina nunca deve ser algo do tipo, tu vai ficar sem almoço por 7 dias. Não, tu vai ficar sem o celular por 7 dias, vai ficar sem televisão por 7 dias, sem videogame por 7 dias, vai ficar 7 dias, por 7 dias tu não vai poder sair na rua para brincar com os teus amigos. Isso sim, mas jamais tu vai ficar sem almoço e sem jantar e sem café da manhã por 7 dias. Isso é crueldade, né? Assim como um pai sempre dará pão ao seu filho, quando este manifestar a necessidade de ser alimentado, né? Quando o filho disser, pai, eu tô com fome, tem pra gente comer aí. O pai sempre vai providenciar alguma coisa. Jesus ordena
que aqueles que nele creem, quando eles vão se aproximar de Deus para receber de Deus alguma coisa, alguma bênção, Jesus ordena que o Filho de Deus deve orar a Deus, assim como um filho pede pão ao seu pai. Também não ignore aquilo que Jesus afirma em João 16. A gente pode ir para o Evangelho de João, capítulo 16. João 16, versículos 23 até o 27. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis para que o vosso gozo, vossa alegria se cumpra. Digo-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Quando você se aproximar de Deus para receber dele alguma bênção, não ignore que o amor que Deus, o Pai, tem pelos seus filhos é tal que ele mesmo vai providenciar para eles o que lhes for necessário, o que eles pedirem. E Jesus diz aqui, olha, eu nem preciso mesmo rogar que o Pai vos dê aquilo que vocês estão pedindo. Na teologia católica, Deus é um cara extremamente rabugento. Jesus também não é muito melhor do que o Pai, né? E a forma de conseguir alguma coisa de Deus é apelando à mãe, né? Às vezes as famílias têm essa dinâmica, né? O pai é um cara extremamente duro, né? A mãe tem um coração mais mole, então a criança sabe, não, se eu pedir o pai, a mãe tem um jeito de manipular o pai, né? Ela vai conseguir manipular o pai para nos dar aquilo que a gente está pedindo. Né? A teologia católica é mais ou menos assim, então a gente apela à mãe de Jesus, né? E todo filho sempre vai obedecer a sua mãe. Então Jesus está lá meio rabugento, sem a vontade de abençoar, né? A pessoa apela à mãezinha, a mãezinha dá uma olhada assim para Jesus, e Jesus diz, opa, eu conheço esse olhar da minha mãe. Eu sei que quando ela me olha dessa forma, a coisa não está muito boa para mim. Então é melhor eu obedecer aquilo que ela está dizendo. E daí Jesus lá se vira com Deus o Pai, né? Convence Deus o Pai a conceder a bênção. Jesus disse que não é nada disso. Jesus diz, Deus não é um cara rabugento que deve ser convencido a alguma coisa. Jesus é o sacerdote a favor do seu povo, Jesus intercede a favor do seu povo, mas Jesus diz aqui, olha, num certo aspecto, a minha intercessão é quase que desnecessária. Eu nem mesmo preciso rogar ao Pai para que Ele dê a vocês aquilo que vocês estão pedindo, porque Ele mesmo vos ama. Por que você se aproximaria de Deus como se Ele operasse na base do toma lá da cá, quando te foi ordenado que você se aproxime de Deus como um filho se aproxima do seu pai? Por que você rejeitaria a revelação final que Jesus trouxe acerca de quem Deus é e como Ele age? Alguém poderia objetar dizendo, não, mas eu pedi a Deus algumas coisas e não recebi. E nós respondemos essa objeção algumas semanas atrás. E o resumo do resumo da resposta a essa objeção é a seguinte: Jesus fala que nós devemos nos aproximar de Deus em oração como um filho pede pão ao seu pai. Pão.
não bolachinha recheada, não algodão doce, pão. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos, porque nós não estamos pedindo pão. Nós estamos pedindo algodão doce, bolachinha recheada, qualquer outra coisa, menos pão. E outras vezes nós não recebemos porque nós desistimos. Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, só que a gente bate 3 vezes e daí, acho que não tem ninguém em casa, a gente vai embora. Esse é o resumo da resposta a essa objeção, tá? Por que você se aproximaria de Deus como se ele operasse na base do toma lá da cá, quando te for ordenado que você se aproxime de Deus como um filho se aproxima do seu pai? Isso eu vou tratar também na próxima pregação, mas eu já posso adiantar agora. Muitas vezes o voto a Deus é visto como uma forma de forçar Deus a fazer alguma coisa. Eu orei e não recebi de Deus aquilo que eu queria receber. Então agora eu vou forçar Deus a fazer isso por mim. Eu vou dizer para Deus que eu só vou dar o dízimo, porque esse é o voto de Jacó, né? Jacó disse: se o Senhor fizer isso por mim, eu vou dar o dízimo de tudo o que eu tiver. Isso quer dizer que Jacó estava dizendo o que para Deus? Eu não vou dar o dízimo. Eu só vou começar a dar o dízimo quando o Senhor fizer isso por mim. Eu só vou me arrepender da minha idolatria se o Senhor fizer isso por mim, porque esse também é o voto de Jacó, né? Se o Senhor fizer isso por mim, eu terei o Senhor como meu Deus. Quer dizer que enquanto Deus não fizesse aquilo que Jacó estava requerendo, Jacó está dizendo: eu não terei o Senhor como Deus. Eu vou adorar qualquer outro Deus que exista por aí, menos o Senhor. Eu só vou ter o Senhor como Deus, eu só vou deixar de ser idólatra a partir do momento que o Senhor fizer isso por mim. Às vezes os crentes, os cristãos usam o voto como uma forma de forçar a mão de Deus, né? O Senhor vai ver, eu só vou dar o dízimo, eu só vou desistir da minha idolatria se o Senhor fizer isso por mim. Se o Senhor não fizer isso por mim, eu vou me desviar, eu vou continuar sendo idólatra, eu não vou obedecer ao Senhor, eu não vou dar o dízimo. Eu só vou dar o dízimo, só vou deixar de ser idólatra se o Senhor fizer isso por mim. Uma tentativa de controlar a Deus, uma tentativa de forçar Deus a fazer aquilo que nós queremos que Ele faça e que aparentemente nós não conseguimos através da oração. Isso nós vamos tratar de forma mais extensa na próxima pregação. Vou repetir aqui. O que você se aproximaria de Deus como se Ele operasse na base do tomar lá da cá, quando te foi ordenado por Jesus que você se aproxime de Deus como um filho se aproxima do seu pai? Conforme a progressão da revelação escriturística, Deus se apresenta a você como o teu pai. Por consequência, Deus não quer que você se aproxime dele na base do tomar lá da cá. Deus quer que você o reconheça como pai e se aproxime dele como tal. Deus requer que você peça as suas bênçãos que te são necessárias, assim como um filho pede um pão ao seu pai. Ou seja, ainda que Jacó não tenha pecado contra Deus a fazer um voto a ele, se você fizer um voto a Deus, especialmente depois de ter ouvido essa pregação, você estará pecando contra Deus.
Você pecará contra Deus se insistir na prática de fazer votos. Por quê? Porque você conhece a Deus melhor do que Jacó o conhecia. Você conhece a Deus com mais exatidão que todos os personagens do Antigo Testamento. Jacó, por exemplo, não tinha ciência de que ao fazer um voto a Deus, ele estava diminuindo a graça de Deus. Mas agora você sabe disso, porque você prestou atenção nessa pregação. E ainda que você não tenha prestado atenção nessa pregação, Deus vai cobrar de você esse conhecimento, porque você poderia ter acesso a esse conhecimento se tivesse prestado atenção a essa pregação. Porque tem isso também, né? Às vezes as pessoas... Jesus disse que aqueles a quem muito foi dado, será muito cobrado. Né? Então a pessoa pensa, bom, o segredo para mim não ser tão cobrado assim é eu não ter muito conhecimento. Né? Se eu desprezar o conhecimento que está disponível a mim, eu não vou ser cobrado tanto assim. Mas Deus é muito mais esperto do que você. Deus sabe que você poderia ter tido acesso, ou melhor, você poderia ter adquirido aquele conhecimento, você só não adquiriu porque você pensou ser esperto demais. Deus vai te cobrar de forma igual. É como aquele aluno, né? O cara está indo na escola, o cara está lá de corpo presente na sala de aula. Ainda que ele não tenha prestado atenção em nada, na prova final, no teste final, vai ser cobrado aquilo que ele saberia se ele tivesse prestado atenção. O professor não vai analisar, eu sei que o aluninho fulano de tal não prestou atenção, então eu não posso cobrar isso dele. Não, ele vai cobrar. É problema do aluno que não prestou atenção. Então Jacó não poderia saber que o voto dele diminui a graça de Deus. Mas nós sabemos disso. E se mesmo ao saber que ao votarmos a Deus nós estamos diminuindo a graça dele, porque daí a bênção recebida já não mais será dada mediante a graça de Deus, será dada mediante o favor que nós estamos prestando a Deus. Se o Senhor fizer isso por mim, eu faço isso pelo Senhor. Mesmo se mesmo depois disso nós insistirmos nessa prática, nós estaremos pecando. Há muito que deve ser dito acerca desse assunto, mas o relógio exige que nós tratemos essas coisas na próxima pregação. Mas até lá, até a próxima pregação, se você quer ser abençoado por Deus, não faça votos a Deus. Não despreze o conhecimento mais exato que a Escritura te proporciona acerca de quem Deus é e como Ele age para com seus filhos. Se você quer ser abençoado por Deus, simplesmente ore a Ele, assim como um filho pede pão ao seu pai. Amém.